Olá, meu nome é Samuel Martins, eu sou engenheiro civil e sou especialista em Build Information Modeling, mais conhecido como BIM, projetos paramétricos e designer digital aplicados à construção civil. E neste vídeo eu vou mostrar para você uma aplicação do BIM que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, que é a minha área de estudos, né? Onde envolve aqui a aplicação do BIM. Bom, para iniciar a apresentação, eu quero mostrar para você como que foi feito a tipologia que eu vou aplicar aqui, que foi um estudo de caso, onde eu desenvolvi todos os projetos modelados, aplicando os parâmetros e comparando com os métodos atuais, utilizando, né, é, o sistema CAD. Então, aqui é um estudo de caso comparativo entre o sistema CAD e o BIM. Bom, para iniciar a apresentação, este daqui é o projeto onde foi iniciado, né? Que é o projeto que foi desenvolvido pelo arquiteto Assi Zama. E esse arquiteto, né, ele desenvolveu todos os projetos do método ainda mais antigo, né, que era o método de desenhos em prancheta. Então, aqui neste estudo de caso, eu vou apresentar para você uma evolução dos modelos, né, de projetação, para a gente entender de fato o que o BIM vem integrar, né, vem nos ajudar aí nos métodos atuais para construção. Então, o arquiteto ele desenvolveu então os projetos, né, dos pavimentos todos aqui na mão, né, em prancheta, desenvolvendo aqui os desenhos, né. Isso aqui é a planta baixa, planta de arquitetura, onde ele fez aqui as divisões dos pavimentos, as divisões dos ambientes. Então era assim que a gente fazia, né? A gente fazia os desenhos em pranchetas, desenhando aqui na mão mesmo e rabiscando aqui. Então, se a gente precisasse fazer alguma alteração nesses modelos, a gente precisava ou colocar aqui um papel, né, para poder colar e fazer a alteração. E assim o projeto era desenvolvido, né, fazendo as alterações aqui manualmente. Depois desse processo, nós passamos a utilizar o sistema CAD, que nada mais é uma forma de se projetar, fazendo aqui os desenhos linha por linha, né? Então a gente pega aqui uma linha e faz o desenho do ambiente, projetando aqui, imaginando como seria essa construção, essa edificação, e aqui sim facilitou o processo de edição e faz com que a gente tenha aqui uma produtividade muito maior do que utilizar os desenhos no papel, né? Então, com o CAD, a gente ganha ali velocidade de trabalho, mas ainda assim a gente precisa fazer a composição, riscando aqui os projetos, né? Imaginando como a construção vai ser feita da mesma forma como é feita no papel. Então, aqui no CAD, a gente pode fazer os projetos, né? Desenvolver aqui os projetos, e sobrepondo aqui, a gente faz essa compatibilização de projetos. Então, o meu estudo de caso é basicamente como que a gente faz a elaboração de compatibilização de projetos e resolução desses casos, tanto em CAD quanto em BIM. Então, aqui eu tenho um projeto, né, dessa edificação já transformado aqui no AutoCAD. E qual seria essa diferença, né? Olha só, aqui no CAD, cada linha é exatamente uma linha, né? Tem as propriedades aqui de comprimento, espessuras, tá? E cor das linhas, né? Como que ele vai ser plotado, imprimido, né? Para a gente poder fazer, então, o uso dele depois. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, uma linha de corte, a gente traça aqui o corte e depois a gente vem desenhando também, né? Puxando as linhas aqui, né? Fazendo aqui cada linha de parede, desenhando mesmo, né? Como se a gente estivesse fazendo aqui o projeto, né? Então a gente vai desenhar e colocar as especificações. Bom, mas o que muda do CAD para o sistema atual, né? Que é o sistema BIM, né? O que a gente vai ganhar com isso? Então,
Para responder essas perguntas, né, quais são os benefícios, o que vem agregar, a gente precisa entender como que foi esse processo, então. Então, primeiro a gente começou a trabalhar com desenhos manuais em pranchetas, depois passamos a utilizar o CAD, mas ainda assim, a gente nós precisamos modificar o processo tanto de projetação como concepção dos projetos, né, de edificações e como que nós vamos manter, dar manutenção nessas edificações. E um dos principais pilares do BIM é exatamente a informação, tá? Então, Build Information Modeling é a modelagem da informação da construção. O que isso vem trazer de diferente, né? Para os projetos, quando a gente tem aqui em CAD, falta informação nos nossos modelos. Por mais que a gente tenha aqui as divisões de parede, a gente pode colocar nomenclaturas, a gente vai ter as outras composições, né, orçamentárias, por exemplo, dos nossos modelos. Nós vamos precisar, então, depois quantificar tudo isso e, de fato, na hora da gente fazer a manutenção, a gente não tem, de fato, um projeto que tem o projeto As-Built, mas a gente não tem de fato aquilo que foi executado para a gente poder, por exemplo, identificar onde foi passar, onde passou a tubulação. Então, essa gestão, falta informação nessa gestão dos projetos ao longo do tempo dessa edificação, não só na fase de projeto. Então, depois a gente vai ter a parte de reforma. Então, fica faltando dados de como, aonde tem os pilares. Então, se a gente vai fazer uma reforma, não tem ali a locação correta, né? Então, sabendo disso, a gente aplica aqui dentro do Revit a modelagem paramétrica, tá? Essa daqui é uma curva que eu gosto muito de apresentar ela, porque ela é um estudo que foi feito, né, em 2007, onde demonstra para nós quais são os benefícios exatamente da operação do BIM, né, da metodologia aplicada. Por quê? Olha só, eu tenho uma curva aqui em laranja, né, que são a habilidade de causar impacto nos custos e nas capacidades funcionais do empreendimento, tá? E aqui embaixo, né, nós temos as fases: anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, projeto para produção, aprovisionamentos, administração da construção e operação, né? Então, todas as fases aqui nos quais a nossa edificação passa, né? Desde a fase de concepção até a fase operacional. Bom, e com isso, nessas fases definidas, nós temos essa linha, essa curva verde, que é o custo de mudanças do projeto. Ou seja, quanto menor, quanto as decisões forem tomadas no início do projeto, menor vai ser o custo. E quanto maior for o tempo que vai passando a obra, por exemplo, aqui na fase de projeto para produção, né, que seria isso daqui, já produzindo o projeto, já executando o projeto, né, que está nessa fase aqui, o custo já vai aumentando. Então, toda decisão que nós vamos tomar perante a obra, já em fase execução, todas as mudanças que nós vamos ter dentro dessa obra, o custo vai ser maior. Então, essa linha verde é o processo, essa linha azul, essa curva azul que nós temos aqui, é como funciona o processo atual, né? Nós vamos tomando decisões, e aqui na fase já de execução, onde encontra aqui as duas linhas, as duas curvas verde e laranja, é onde vai estar o maior custo de tomadas de decisão. Então, as tomadas de decisões causadas aqui vai gerar impactos significativos para o custo total do empreendimento. E o que, de fato, o BIM vem trazer? Nós vamos pegar todo esse processo de projeto, que a gente só veria os problemas em fase de execução, nós vamos trazê-los para dentro da fase de projetação, que é esse processo aqui,
melhor recomendado, tá? Que é o processo aqui da curva vermelha. Ou seja, nós vamos antecipar todos os problemas que ocasionariam na fase de execução e trazê-los para a fase de projeto. Bom, dito isso, nós vamos ter então todo o ciclo de vida de uma edificação, né? Passando aqui da fase de planejamento ali, né? Inicial com o cliente, depois a gente vai ter o estudos e anteprojeto, projeto executivo, uma análise de sustentabilidade daquela edificação e aí sim, documentação do projeto. A partir da documentação, nós passamos para a fase de fabricação, fabricação de portas, janelas, etc. E depois, então, a gente vai ter a logística, né, de execução da obra. Após isso, nós vamos ter o cronograma físico, 4D e 5D, que seria o cronograma da obra e também a orçamentação, e assim chegamos na fase operacional. Então, com o modelo da fase operacional, nós vamos poder fazer a renovação, ou seja, dando manutenção nas nossas edificações, e também para ter um projeto, né, pensado quando ele for ser demolido, né? É uma das fases de projeto que ainda não se é pensada. Então, a modelagem BIM, a metodologia BIM, não fica somente na fase de projeto, mas ela vai ocorrer durante todo o ciclo de vida dessa edificação. Bom, então, tendo esses parâmetros aqui como sustentação da metodologia, né, aplicação, mudanças culturais, mudanças políticas, nós vamos, então, adotar elementos cruciais para que o nosso modelo tenha efetividade. Então, primeira coisa que nós vamos ter é que dentro do Revit, né, nós vamos ter o projeto comum, né, parecendo das mesmas formas que seriam apresentadas lá dentro da família da metodologia CAD, mas aqui tem uma diferença enorme, que é cada modelo, ou seja, essas paredes que eu tenho aqui, ao selecionar essa parede, eu tenho aqui todos os dados, todas as informações descritas que essa família foi criada. Veja bem, aqui eu tenho o centro, né, dessa parede, que seria a parte de alvenaria. Embaixo aqui eu tenho o chapisco, o emboço, o acabamento. Então, a concepção dessa parede, toda vez que eu colocar esse elemento, ele vai ter a representação aqui de todas as informações, por exemplo, alvenaria, chapisco, emboço, argamassa de assentamento e cerâmica. Além disso, a gente está visualizando esses elementos de uma vista 2D. Aqui dentro da metodologia, nós aplicamos uma terceira vista, que seria a 3D. Então, o conceito aqui seria, ao fazer o desenho de uma parede, essa parede vai ter também vistas 3D. Ela vai ter uma representação 3D. E nós vamos ter também que as portas vão fazer a perfuração automática aqui dentro dessas paredes e também nós vamos ter a quantificação de todos esses elementos. Ou seja, se eu pego aqui esta porta que eu tenho aqui, eu tenho a informação que esse elemento é uma porta e não uma linha. Já no sistema CAD, ele seria somente uma linha e não uma porta propriamente dita, né? Então aqui nós vamos ter o elemento, né, conforme o fabricante foi desenvolvida. Nós temos aqui a largura bruta, a altura, e assim nós vamos ter elementos específicos. Nós vamos ter uma composição de diversos tipos e tamanhos, né? Ou seja, cada tipo que a gente escolhe vai ter um tamanho diferente, né? E isso vai sendo aplicado ao nosso modelo, tá? Então, basicamente, por exemplo, se eu pego essa porta aqui e coloco ela aqui, ó, no meu desenho, ele vai mudar tanto aqui na planta, quanto na vista 3D, quanto nos acréscimos de tabelas, tá? Então, vamos lá. Eu posso fazer, depois que o meu modelo está pronto, eu posso colocar ele colorido, por exemplo, identificando aqui os materiais que foram utilizados. Então, nós já vamos ter um outro pré-requisito, né? Essa cadeira que eu tenho aqui, eu utilizei ela como referência, né? Por quê? Para a gente montar esse projeto, foi preciso fazer com que
um modelo específico, né? Um modelo físico mesmo. E esse modelo físico foi apresentado, então, lá, porque o projeto, se a gente notar aqui, o projeto desenhado, né, vai ter aqui as especificações dos móveis, mas não tem uma noção, né, e também a dificuldade que tem de se enxergar esse projeto, né? Então, para pessoas que são leigas em projeto, né, que não têm um costume de se trabalhar com projeto, tem uma visão diferente do que está sendo feito. Então, é essa dificuldade de informação, né, de troca de informação entre as pessoas que estão ali precisando entender o projeto. Então, tanto para quem executa, quanto também para os responsáveis por essa edificação. Então, foi feito um modelo aqui, né, físico mesmo, onde a gente pode observar como que foi desenvolvido aqui os modelos. Então foi feito aqui um protótipo e a partir desse protótipo eu fiz então aqui no Revit essa solução, tá? Então eu posso ter aqui essa solução também em 3D. Então eu vou pegar aqui a fase do manequim, corte, 3D, clínicas, né? Então vou abrir aqui uma vista de corte, né, de uma vista 3D, e olha lá, nós temos exatamente dentro do projeto, né, nós temos aqui como que dá uma impressão melhor desse projeto, né? Então, veja bem, eu estou aqui na planta de térreo e eu preciso fazer, por exemplo, um corte aqui. Então, eu vou fazer um corte aqui nesta região aqui, clico, simplesmente traço aqui uma ferramenta de corte. Então, ele já vai compreender aqui para mim que eu quero fazer um corte aqui. E diferente da forma que a gente fazia lá no CAD, então a gente traça uma linha, depois tem que ficar desenhando. Com a metodologia BIM, nós passamos a pensar na forma que vamos projetar e o próprio metodologia vai nos dar aqui as informações dos cortes, por exemplo. Então, a partir do momento que eu não perco mais tempo pensando nas questões gráficas, eu vou ter os elementos aqui já de um corte, ó, sem eu precisar mais ficar desenhando esse corte. E eu tenho todas as informações. Por exemplo, vou dar um tab aqui, eu tenho a informação que isso daqui é um equipamento de cadeira. Se eu quisesse, por exemplo, colocar uma informação, eu posso criar aqui uma anotação onde eu posso puxar a ID dessa cadeira, né? Então, uma cadeira odontológica. Eu posso, então, aplicar também uma cota aqui, por exemplo, e eu tenho todas as medidas, né? Essa daqui é uma parede, uma parede de gesso que foi colocada como divisão, né? Então nós temos aqui todas as alturas conforme foi feito o modelo, né? Para a gente poder trabalhar. Então, se você tem uma dificuldade, vem aqui e já tem sanado esse problema. A outra informação é que a gente pode ver esses detalhes também em 3D. Ou seja, isso aqui a gente melhora, né, a venda dos nossos produtos, né? Nada mais é que uma edificação, por exemplo, nada mais é do que um produto da indústria da construção civil. Então, muitas coisas que a gente precisa fazer é demonstrar para os nossos clientes a venda desse produto, né? Então, como que a gente faz para vender um produto que a maioria não consegue entender, por exemplo, por planta baixa, né? Então, se eu venho aqui e já explico o meu projeto através de um corte, nós vamos ter aqui, então, todo o empreendimento sendo feito aqui e a gente pode, então, apresentar e discutir melhor os nossos modelos, né? Então, a partir de um único projeto, a gente vai ter todas as informações necessárias para estar entregando um projeto mais assertivo. Bom, mas não fica só aqui na fase, né, de projetos de arquitetura. Nós vamos ter aqui projetos hidráulicos, elétricos e podendo então fazer a compatibilização desses projetos, trazendo os prejuízos que teriam lá na fase de execução, antecipando. Então é isso que as novas normas governamentais estão colocando para a gente estar fazendo aí
a implementação do BIM para reduzir custos nas edificações, tá? Então, como que a gente vai fazer para reduzir esses custos? Bom, a partir do momento que nós temos toda a cadeia produtiva, né, de engenheiros e arquitetos trabalhando dentro da metodologia BIM, nós vamos ter modelos, tanto modelo de informação, chamados modelos IFCs, onde tem todos os bancos de dados, e com os softwares em BIM, nós vamos conseguir ter uma interoperabilidade, né, que seria a troca de informação de um software para outro software. E isso faz com que a gente tenha um ganho de produtividade e todos os envolvidos dentro dessa cadeia produtiva tenha as informações necessárias para, por exemplo, fazer o requisito das portas, ter uma documentação mais assertiva, né? Então eu posso abrir aqui e basicamente depois de arrastar, não preciso mais pensar em escalar o meu desenho. Se eu precisar, por exemplo, aqui na prancha já, eu tenho aqui uma escala de 1:75. Se eu venho aqui, seleciono o meu objeto, coloco ele para uma escala, por exemplo, de 1:50. Então, decidi que o meu projeto vai ser 1:50. Eu não preciso mais mexer nessas cotas, né? O meu desenho ele vai fazer os ajustes necessários aqui dentro da planta. Ó. Ele aumentou, né, fazendo esse ajuste maior. Se eu colocar aqui 1:100, por exemplo, ele vai reduzir aqui na minha prancha, né? E juntamente com ele, todos os textos, cotas, vai fazer o mesmo movimento, né? Para a gente poder, então, ter as informações em 1:50. Então, não tenho mais que ficar pensando nas questões gráficas e posso trabalhar mais a parte do planejamento, né? Então, depois da gente fazer, por exemplo, o corte que eu acabei de fazer ali, eu posso simplesmente pegar ele e arrastar, colocando ele aqui na minha prancha. Então, já vou ter um ganho aqui, né? De não precisar mais ficar desenhando, pensando nessas partes gráficas. Só preciso estar organizando a minha prancha, né? Então, além de fazer esses isométricos em 3D, plantas baixas, a gente tem a capacidade, por exemplo, de, ao acrescentar um elemento como porta, um elemento como janela, as nossas tabelas já vão ser modificadas, né? Então, por exemplo, ao acrescentar lá a porta, nossos quadros aqui de tabelas de janelas e portas vai sofrer, então, essa alteração. Olha só, aqui na planta baixa, onde eu adicionei a princípio, né? Vou colocar aqui, vou fazer aqui um corte aqui, ó. Fazer esse corte aqui, nessa região. Então vai pegar a vista desta porta. Então vou dar 2 cliques aqui, tenho a porta selecionada. Se eu tirar essa porta aqui, ela vai sumir tanto aqui desta vista, da vista aqui do corte, né? Quanto também da minha planta baixa, olha. Se eu seleciono aqui, a porta sumiu. Se eu voltar com a porta aqui, dando um Ctrl Z, né? Aqui a porta está aqui, é uma P4, né? Então eu posso até olhar aqui, ó, na minha prancha, por exemplo, ó, eu tenho tabelas de portas no térreo P4. Eu tenho 10 portas dessa, com 80 por 2,10. Então se eu vier aqui e deletar essa porta, automaticamente lá da minha prancha eu tenho 9 agora. Ó. P4 ficou com 9. Então essa facilidade nos permite, deixa eu voltar com ela aqui e voltar para o corte, tenho ela colocada aqui. Então todas as informações vai minimizar os erros de projeto, né? Ao contrário do modo atual que a gente está trabalhando, que seria, por exemplo, aqui no AutoCAD, né? Se eu fizer aqui a remoção dessa porta que eu tenho aqui, no meu corte eu tenho que vir aqui e verificar se essa porta está aqui. Verificar onde essa porta está sendo representada, que provavelmente seja essa daqui. Eu tenho que verificar se está passando um corte, né? O corte dela está passando aqui, nessa região. Aqui demos sorte que não passa aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, retirado essa porta, eu tenho que remover do corte. Então eu tenho que vir aqui, verificar onde esse corte está passando, para remover ela, por exemplo, daqui, né?
Então, assim, a chance de errar é muito grande. Outro modo, por exemplo, se eu mudar aqui o nome que eu descrevi aqui, na minha tabela de ambientes, ela já vai ter alterado. Coisas que aqui no CAD a gente não vai conseguir fazer. Então, todos esses ambientes aqui, eu tenho tabelas específicas onde eu posso fazer a retirada, né, ou mudança desses ambientes. Se eu mudo o texto aqui na tabela, altera na prancha. Então, um controle maior e assertividade nos nossos projetos, tá? Tanto para projetos de arquitetura quanto para outras disciplinas. Bom, tendo isso em vista, tem um passo que é mais interessante. Então, com a composição todos esses projetos, nós vamos conseguir fazer o famoso compatibilização de projetos, tá? Então eu tenho aqui já um projeto integrado, onde tem uma torre, né? Que seria chamado modelo federado. Esse modelo federado é a composição de todos os outros projetos de outros engenheiros ou arquitetos, né? E a partir do momento que nós temos aqui a composição, deixa eu só fazer a visibilidade aqui do projeto de estrutura e vou remover então aqui o projeto da arquitetura. Eu não quero visualizá-lo por enquanto. Olha só, eu tenho todos os projetos que foram executados, né? Que foram feitos aqui. Eu posso simplesmente verificar então onde tem problemas aqui. Então eu posso fazer um passeio virtual aqui dentro da minha edificação, por exemplo, visualizando aqui, né? Deixa eu descer aqui para dentro da minha edificação. Eu posso então, a partir dessas informações que eu tenho aqui, eu posso andar dentro daqui da minha edificação, né? Fazendo um tour aqui por esses elementos, onde eu tenho a composição, né? E verificando, por exemplo, aqui, deixa eu descer mais um pavimento, se tem algum problema de incompatibilidade entre as disciplinas, verificando aqui, né, na minha edificação, quais são os problemas que a gente vai encontrar para essa edificação. Por exemplo, posso ter, né, que reduzir, por exemplo, a passagem desses tubos, verificar, por exemplo, aqui, ó, tem um problema aqui onde esse tubo está cortando a viga, e são coisas assim que no método tradicional nós vamos só perceber essas incongruências de projeto na fase executiva. Então, aqui eu consigo prever que eu preciso deixar um furo na minha viga. O que seria mais custoso? Eu ter que furar essa viga depois ou eu deixar esse tubo pronto, né, já com a previsão dele aqui, né? Então eu tenho que verificar também a questão de armadura, né? Se essas armaduras aqui não vai ser prejudicada, né? Então são fatos aqui que vai trazer uma melhor assertividade para a nossa obra, né? Ou seja, a gente pode visualizar os elementos antes. E todas essas informações que eu tenho aqui, eu tenho também como fazer documentação desses erros que eu vou encontrando visualmente, né? Eu vou pegar aqui a visualização de tags. E olha só, eu já deixei algumas prontas, né? Onde eu posso observar aqui a tabulação, aqui com a parede, né? Voltando aqui para a arquitetura, voltando à arquitetura, aqui para o meu modelo. Olha lá, na hora de parafusar essa eletrocalha, eu não tenho parede aqui, então por isso que eu coloquei aqui já um visor, né? Então posso fazer revisões no meu projeto visualmente. Ó, tem as medidas, eu posso vir aqui e fazer medições, né? E por exemplo, ó, qual que é a altura da minha viga até o piso? Está me mostrando aqui, ó, 2,43. E da laje? Eu posso fazer medições aqui dentro, tendo um controle melhor desses elementos, tá? Então, aqui eu posso fazer, lá, ó, tem um shaft aqui, né? Com um forro e temos uma complicação aqui, né? Como que eu vou fazer, por exemplo, aqui onde tem descendo a tubulação hidráulica, eu coloquei um extintor, então eu tenho que pensar como que eu vou fazer a instalação desses extintores, né? Então, aqui funciona visualmente, mas também esse software nos permite, por exemplo, fazer um Clash Detective. Seria
a verificação de interferência dos nossos elementos. O próprio software vai fazer aqui, deixa eu colocar aqui para dar uma atualizada, e assim ele vai apresentar para nós aqui quais são as vistas, né, onde ele encontra defeitos. Como assim? Olha só, eu tenho aqui a esquadria junto no pilar. Então, na posição do que foi colocado uma esquadria, nós vamos ter um pilar aqui. E isso não pode ocorrer. Então, todo esse clash detective, que seria a detecção de conflito, vai nos dar, olha só, tem uma viga ali naquela parte superior e uma janela ultrapassando. Então, todos esses conflitos foram gerados aqui de forma automática, né, onde eu selecionei a esquadria e também a estrutura para fazer uma análise, né, uma verificação. Então, posso verificar também aqui a questão da estrutura com a parte elétrica. Nós vamos ter aqui parte elétrica com a parte hidráulica para verificar lajes e tubos. Isso aqui eu fui colocando, né? A gente pode adicionar tarefas aqui e o próprio software vai nos dar uma visibilidade aqui de onde está cada elemento. Conforme eu tinha dito, cada elemento aqui tem uma ID única, então já posso identificar para o responsável fazer essa alteração lá dentro do seu projeto. Então, isso daqui que seria o BIM 4D, até o BIM 3D, né, que seria a taxa de conflitos. A gente pode verificar todas essas relações que vão ter problemas lá no futuro da obra, né, na hora de executar. Bom, e um outro ponto interessante também, quando a gente está trabalhando em BIM, é que nós temos a possibilidade de se trabalhar também com o BIM 4D, que seria transformar a nossa edificação. Deixa eu voltar aqui para do lado de fora aqui. Com o cronograma da obra pronto, nós podemos linkar o nosso modelo com todas essas informações do cronograma para nós podermos observar a edificação sendo construída. Aqui eu vou fazer de forma genérica, tá? Mas a gente precisaria ter aqui um cronograma de obra tanto no MS Project ou outro software, como o Primavera. E aí, com esse cronograma montado, a gente poderia linkar cada tarefa ao nosso modelo 3D. E com isso, nós vamos observar uma simulação, que BIM seria nada mais do que simular nossa edificação, simular energética, simular de outras formas, né? Inclusive lá no Revit aqui eu posso simular aqui o Sol, né? Como que o caminho do Sol vai estar interferindo aqui no meu modelo. Inclusive aqui nós posicionamos o Sol de acordo aqui e percebemos que nessa fachada aqui precisaria colocar um brise aqui para quebrar o Sol. Então aqui a gente pode fazer essas análises energéticas e verificar então se o nosso modelo está compatível, né? Inclusive também saber se quanto que nossa edificação está economizando ou gastando, né, energia, tá? Então, voltando aqui para o Navisworks, eu posso então agora, a partir do momento que eu faço ali o link com o cronograma, eu posso visualizar a minha edificação sendo construída. É lógico que aqui está de forma muito genérica, assim, não está da forma que deveria, né? Porque não tem uma composição do cronograma. Mas a gente pode simular e a data vai passando aqui, né? Cada mês da obra, e assim a gente pode verificar quais são as tarefas que estão em atrasos, quais são as tarefas que estão em dia, né? Simulando onde vai passar as tubulações, onde vai passar a parte elétrica e hidrossanitária também. Bom, então é por isso, né? Tendo essas informações agora, nós podemos observar que essa mudança nós estamos tendo aí nas edificações, né, na indústria da construção, nós estamos tendo atrasos tecnológicos tanto na fase de projeto quanto na fase de execução e operação das nossas edificações.
tem estudos que apontam que a indústria da construção civil, em questões de tecnologia, só está perdendo para a indústria da pesca. Então, o BIM é a melhor solução para a gente estar atendendo essas novas demandas da construção civil e fazendo com que as nossas edificações tenham aí um retorno, né, tanto financeiro, né, quanto também um recurso a mais para a gente poder estar apresentando os nossos modelos para os nossos clientes, para que ele consiga entender do que nós estamos tratando, né? Porque, de fato, uma visualização bem planejada, conforme nós podemos mostrar não somente a casca, mas também como a parte do esqueleto, né, da nossa obra, como também da parte elétrica e hidrossanitária, apresentando as coisas que ficam, de certa forma, escondidas nos nossos projetos, tornando isso mais palpável. Então, a metodologia BIM vem para trazer essas informações nos nossos modelos. Espero que vocês tenham gostado e entendido, então, do que foi, né, o meu projeto, o meu trabalho de conclusão de curso, onde é fundamental, né, onde eu concluí que é fundamental a mudança de forma de projetação e também forma de mudança cultural da forma que nós vemos a engenharia e a arquitetura. Até mais. Obrigado.